Eu sou Antônio Rocha e esse é o Planalto Conservador News. Antes de tudo, eu já peço desculpas porque tô com a pressão estourando de alta e não vai ser legal esse vídeo. Tenho certeza. Muita gente não vai gostar. Ainda bem que a gente tem poucos seguidores. Que a notícia é sobre o nosso futuro embaixador, nosso futuro ministro das Relações Exteriores e a rede Goebbels, com o Goebbels News. E aquele verme, daquele cabeludinho do Guga Chakra, falando merda, falando besteira na Goebbels News e menosprezando nossa civilização ocidental, do jeitinho deles mesmo, porque não fazem ideia do que seja, porque é outro deseducado, doutrinado mais que tudo, e vive nessa bolhazinha globalista, dessa esquerda globalista. Só que é pior, porque o infeliz, o canalha do Celso Amorim, canalha, fazer que nem o Bolsonaro mesmo, canalha, do Celso Amorim, tá, que fala ainda mais merda. Essa semana passada, até tô meio ruim da cabeça, não lembro o dia direito, eu assisti no dia a entrevista que ele deu à CNN e falou absurdos. Absurdos. Antes disso, eu vou dar uma lidazinha aqui em um site de notícias de verdade, que vai em breve, com fé em Deus, substitui completamente essas porcarias que a gente tem por aí que se dizem grande mídia. É o Renova Mídia. O outro é o Conexão Política, o outro é o Terça Livre. A gente tem, graças a Deus, hoje muitos jornais bons, de verdade, que não fica com frescura e falam a verdade mesmo. Então, essa matéria do Renova Mídia é o seguinte: Celso Amorim diz que Brasil voltará à Idade Média com o novo chanceler. Isso já depois de ter falado absurdos. Na reportagem na CNN, ele falou. Sério, é absurdos. Ele faltou só ele falar o seguinte: ó, por favor, terroristas do mundo inteiro, do mundo islâmico, vocês que são globalistas aí superpoderosos, pô, a gente aqui no Brasil já tentou matar o Bolsonaro. A gente deu uma facada nele, só que parece que o Deus dele lá resolveu salvar a vida, porque deve ter planos para esse cara. Só faltou falar isso. Agora, por favor, venham aqui e matem o Bolsonaro pra gente, que a gente não conseguiu. Só faltou falar isso. Porque daí pra baixo foi. A pressão tá estourando aqui. Tá, então o Renova Mídia aqui tá falando o seguinte: o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou na tarde de quarta-feira, 14, a indicação do diplomata Ernesto Fraga Araújo para o cargo de ministro das Relações Exteriores do seu governo. Assim como a maior parte dos jornalistas da grande mídia, o ex-chanceler petista Celso Amorim demonstrou completo desconhecimento sobre a diferença entre globalismo e globalização. Ernesto Araújo é um crítico ferrenho do globalismo e está fora e esta foi uma das principais razões pela qual foi escolhido pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para chefiar o Itamaraty. Para Celso Amorim, o ex-ministro das Relações Exteriores, que atuou por 8 anos no governo do ex-presidente Lula e durante 2 anos do governo Itamar Franco, caso as posições de Araújo e de Bolsonaro sejam colocadas em prática, representariam a volta da Idade Média. Segundo Amorim, um posicionamento anti-globalização e subserviente ao governo dos Estados Unidos seria prejudicial para as relações brasileiras com a grande maioria dos países do mundo. Em entrevista ao blog petista Brasil de Fato, Amorim falou sobre a indicação do novo chanceler. É viver em um outro mundo, uma volta à Idade Média, não tem cabimento. Você pode até ser contra certos aspectos da globalização, nós mesmos somos críticos. Quando defendemos a agricultura familiar, que o comércio internacional tem que ter certas regras, elas são necessárias justamente para disciplinar a globalização, para que os benefícios sejam distribuídos de maneira mais justa, mas não se pode negar a globalização. E você negar a vida, dizer que ela era melhor quando havia a escrita ou a imprensa, é algo parecido com isso. É um analfabeto.
É um retardado, um infeliz desse. Isso é a bosta da doutrinação, faz isso. Deixa a pessoa retardada. Só que tem uma coisa. Deixa ou a pessoa retardada e analfabeta funcional, mas caso não seja um analfabeto funcional e alcance grandes cargos dentro do esquerdismo, dentro da esquerda, não é analfabeto funcional, não é inocente, não é nada não, é psicopata. É psicopata, não tem outro, é psicopata, porque um cara desse, ele sabe absolutamente tudo de o que foi a União Soviética, do que é o comunismo, o quanto eles gostam de matar pessoas, eles fazem isso mesmo porque são psicopatas. Enquanto isso, o presidente eleito deixou claro que o futuro chanceler, qual será qual será a sua principal missão como ministro das Relações Exteriores? Varrer os resquícios do Partido dos Traficantes, ou dos Trabalhadores, do Itamaraty, conforme noticiou Renova Mídia. Certo, né? Aí a gente vai no blog ridículo, o 247, que vai cair na Lava Jato também, vai cair na mão do Sérgio Moro, ele falando o seguinte: uma entrevista do embaixador Celso Amorim à Rede TV, à rede de TV global CNN, que é a Globo dos Estados Unidos, é completamente de esquerda. A gente só tem notícias aqui no Brasil, dentro da Globo, vindo dela. É o que é de esquerda lá nos Estados Unidos, é a CNN. Está na origem do violento ataque que sofreu o general Augusto Heleno, o futuro ministro da Defesa de Bolsonaro e um dos homens fortes do núcleo duro bolsonarista. Heleno acusou Amorim de um discurso típico das ditaduras contra seus opositores. A entrevista aconteceu na segunda-feira, não por iniciativa de Amorim, mas da jornalista Cristiane Amanpour, da CNN Internacional, respeitada mundialmente. É respeitada pra caramba. Eu não vou ler a matéria toda não, porque é um lixo. É um lixo. Mas também não vou deixar na descrição o site 247 não, porque não merece audiência. Mas é o seguinte, o pior de tudo é a rede Goebbels, com Goebbels News e toda a propaganda globalista que eles ficam fazendo contra o governo do Bolsonaro. Aí, para que o Celso Amorim, a esquerda completamente, esses analfabetos funcionais, esses idiotas úteis, não fazem a menor ideia e não sabem como diferenciar globalismo de globalização. É uma merda. Essa esquerda globalista, que é financiada, a esquerda, ela toda é financiada pelo globalismo internacional, pela ONU, esses metacapitalistas. O Jorge Soros banca tudo aqui. Esses black blocs, essas feminazes, essas abortistas, esses movimentos, escrotos, de rua que tem aqui no Brasil, todos financiados por eles. O Jorge Soros é o que gasta mais dinheiro com isso. E esses são os globalistas. Essa gente que tinha essa ordem mundial que a gente viveu desde a década de 90 e de um pouco antes também. Globalização é você fazer negócios com o mundo inteiro. A gente fazia negócios, entre aspas, com o mundo inteiro, né? Porque era com o mundo de esquerda. Aqui na América Latina, com os bolivarianos todos. Esse Mercosul ridículo. Com Cuba, com China. China vão falar em abrir as pernas. Falam em abrir o Bolsonaro abrindo as pernas para os Estados Unidos, para o Trump. Abria, sim, para o globalismo do Obama. Fazia negócios quando faziam negócio com os Estados Unidos era ridículo. Ridículo. Realmente abrindo as pernas para o mundo inteiro. Para a China, abriu as pernas completamente porque nossa indústria aqui morreu. O Brasil passou esses anos todos comprando tudo da China, tudo industrializado da China. Lá atrás, quando a China ainda era uma merda, comprava só aqueles produtos manufaturados assim bem fracos. Agora já virou uma potência tecnológica também, tudo que é de tecnologia vem de lá, e nossa indústria já era. Isso não é abrir as pernas para ninguém, não. Né? Isso não é perder completamente... sério, tô estressado. Meu Deus do céu, sério. O Brasil não tinha força nenhuma. O Trump lá nos Estados Unidos, ele
realmente voltou a dar valor à indústria americana, aos trabalhadores americanos. Baixou os impostos e as empresas estão todas voltando para lá. Aqui no Brasil, com fé em Deus, a mesma coisa vai acontecer. E acabar com esses acordos multilaterais que a gente sempre foi colocado como um lixo no mundo afora. A gente virou um anão diplomático. Esse infeliz do Celso Amorim ajudou a nos transformar em um anão diplomático, subserviente justamente à esquerda globalista, servindo como um capacho para essa gente. E agora o exemplo que a gente está seguindo é voltar a ter autonomia, voltar a ser soberanos. Acordos com o mundo inteiro, com a globalização, nós faremos. Acordos com o mundo inteiro. Só que acordos bilaterais, onde você faz o quê? Você negocia. Isso aqui é um país gigantesco, imperial. É um país gigante, de dimensões imperiais. E já foi um império. E deveria voltar a ser. Ter força. Força. Força para o seu povo, força para quem investe, força para quem trabalha. E liberdade. Coisa que essa gente não gosta de jeito nenhum. O vídeo já tá ficando longo, já 11 minutos. Sério, é pra ficar pau da vida mesmo. Pra ficar muito puto. E agora, assistir Globo News é ridículo. Essa gente falando merda, desinformando a população. Ninguém sabe absolutamente nada de nada nesse país. Porque um lugar que você tem pra aprender alguma coisa é com jornalismo. Você informar as pessoas do que é isso, do que é aquilo, mostrar de fato o que é. Mas não, a imprensa, a grande imprensa no Brasil só deseduca, deixa todo mundo burro. Ninguém sabe o que é globalismo, não sabe diferenciar globalismo de globalização. Um infeliz desse, já foi um chanceler, não sabe. Quer dizer, ele sabe, né? Mas ele o trabalho dele é desinformar, é deixar todo mundo burro mesmo. Então, eu peço desculpa a todos aí, alguém que assista esse vídeo pela minha exaltação, mas é porque realmente essa burrice me incomoda. Não tem como deixar de incomodar, não. Boa parte é por isso que a gente criou o Planalto Conservador, para tentar mostrar para as pessoas o que é ser conservador, o que é de fato conservadorismo, porque ninguém aprende isso na escola, ninguém aprende isso na faculdade. Os brasileiros só são conservadores porque, de fato, o conservadorismo é inerente de uma pessoa de bem, de uma pessoa que é temente a Deus. Mesmo sem saber o que é civilização ocidental, como o Guga Chakra não sabe, não faz a menor ideia do que é civilização ocidental. Falando, a civilização, o que dizem ser civilização ocidental, os europeus e os americanos não consideram o brasileiro fazer parte da civilização ocidental. Nós somos a civilização ocidental, seu cabeludo retardado. Desculpa. Esse é o Planalto Conservador, sou o Antônio Rocha. E Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Que a gente precisa mesmo é de Deus. Voltar a temer a Deus e saber o que ele é. Porque estão querendo acabar com o cristianismo aqui. É terrível. Tenha um bom dia.